Alô amigos, aqui estamos nós com o seu. O Mestre falou. A Bíblia registrou. Estamos trazendo a vocês as interpretações dos textos bíblicos e hoje, seguindo a nossa linha de raciocínio, já vimos a visão de Cristo quanto à igreja que precede ao arrebatamento, a visão de Paulo e hoje veremos a visão de Pedro. E qual será o texto? É interessante, André, pensarmos nisso, mesmo porque Pedro, quando ele escreve em 2 Pedro, capítulo 2, dos versos 1 ao 3. 2 Pedro, capítulo 2, dos versos 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Nós devemos compreender, André, que a igreja, ela não era para ser uma organização jurídica, senão que ela deveria se manter com os traços de um organismo. Ou seja, membros de um mesmo corpo, que é o corpo místico de Cristo na terra, servindo um ao outro no intuito de que possam crescer. Entretanto, quando nós vamos observar a história da igreja, ela vem tomando formas de organização e deixando a questão do organismo. É como se o membro fosse um funcionário e não mais um membro do corpo de Cristo. Nisto, o apóstolo vaticina, falando exatamente da questão do falso profeta que houve no passado e dos falsos doutores que existem hoje. Com o evangelho da prosperidade, e é aquela questão do vale quanto pesa, e hoje os pregadores, doutores, ensinadores, educadores cristãos, usando as técnicas de palestrantes comuns, não eclesiásticos, para falar à igreja, esquecendo-se que quem fala à igreja é o Espírito Santo. Hoje é natural você ouvir preletores falando usando coaching, ou usando a hipnose exoriana, ou a PNL, a programação neurolinguística, ou seja, motivação, domínio, controle, porque o domínio está com Deus. Mas a motivação, o controle e o encaminhamento para as suas próprias ideologias. Tentando cativar pelo emocional. Percebe? Então há um afastamento da Igreja de Cristo do verdadeiro foco, que é o evangelho do amor, dos dons, da paz, do crescimento, da edificação. É aquele evangelho que transforma, regenera, restaura e renova. Neste evangelho dos falsos doutores implantados na igreja pelo espírito do anticristo, eles não têm nenhum respeito pelo princípio doutrinário da Bíblia. Antes procuram se desvencilhar deles. E Pedro entendeu essa profecia ou não? Quero crer que não. Porém, no tocante a falso profeta e falso doutor, ele parece-me que neste trecho do texto, parece-me que ele demonstra um determinado conhecimento.
Parece que ele domina isso. Ele tem o controle disso. Mas ele não saberia A essência. como isso seria na prática. Ele estaria vaticinando uma teoria. Mas não sabia a execução dela. Penso que, de fato, ele não ia conseguir esclarecer como ela ficaria. Olha, por exemplo, 2 Pedro 2, o verso 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Ou seja, no verso anterior, lido pelo senhor, ele já disse que é fazer dos membros presas. Ou seja, a visão é muito mais o social, não o espiritual, condenando a espiritualidade de alguns que a preservam. Agora, é necessário que o social seja feito, mas o social é humano e não espiritual. Eu posso estar com a barriguinha cheia, um bom salário e ir para o inferno. Agora, qual seria melhor para mim? Estar com a barriga vazia, chorando de fome e caminhando em direção ao céu, ou estar com a barriguinha cheia, descendo para o inferno? Barriguinha vazia, né? Percebe? E essa ideologia é uma ideologia que muda os ideais. É aquela coisa daqui. E se nós formos observar o Evangelho só aqui, nós teremos problemas sérios, porque o Evangelho ele transcende essa questão de humanidade, porque ele é eterno. Observe os versos do 18 até o 20, do mesmo capítulo 2 de 2 Pedro. Pedro ele tem uma visão muito coerente e ele mostra uma coisa que estava muito além do seu tempo, que é as pessoas seguindo os líderes, como ovelhas mudas que vão ao matadouro, sem questionar, e por falta do conhecimento da Bíblia. Por quê? O líder vai passar, André, só aquilo que lhe interessa, só aqueles princípios e conceitos que interessam a ele, que é uma ideia levando a uma ideologia para chegar em um ideal. Ele vai te levar por aqui. Agora, quando você analisa as Escrituras, você não o acompanha. Você deixa que este líder vá por si só. 2 Pedro capítulo 2, dos versos 18 ao 20. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ora, imagine, o Evangelho é ou não é uma oposição à vida pecaminosa? Sim ou não? Sim, com certeza. Agora, se o Evangelho é uma oposição à vida pecaminosa, como pode então o cristão ser levado a viver nas concupiscências da carne? Percebe? É só aquele desejo de possuir coisas. Acho que Pedro também fala isso, e o cachorro voltou ao seu próprio vômito. Ao seu próprio vômito. Ou seja, há uma despreocupação da liderança em levar o fiel à fidelidade espiritual, à fidelidade institucional, e isso é o que mais se quer. Você pertence a tal instituição, tal instituição, tal instituição, você tem que ser fiel à sua instituição.
Não a Deus. Quando, na verdade, deveria funcionar você sendo fiel a Deus, aos seus princípios, estudar a Bíblia, analisá-la. E estas pessoas, e Pedro ele repreende veementemente esta questão de conhecer a verdade e usurpá-la de tal maneira que leva a pessoa a uma desgraça enorme. Mas eles haverão de chegar a juízo. Quer eles estejam conscientes, quer estejam conscientes. Porque eu devo acreditar que, ou quero acreditar que alguns deles estão de forma inconsciente. Mas há outros que sabem o que estão fazendo. Sabem que isso é a ação do espírito do anticristo na vida dele. Então, o processo todo acaba se envolvendo com a vida terrena. E se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis do que qualquer um outro. Olha só o que ele vai dizer em 2 Pedro capítulo 3, o verso 3. É muito interessante esta fala de Pedro no capítulo 3, registrada no verso 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Percebeu? Eu ando conforme os meus desejos. Ó, Deus tem me abençoado. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e não faço o que você faz. Eu não tenho dom nenhum, eu não oro, eu não me santifico, não me purifico. Eu não vivo esse evangelho beato que você vive. Isso tudo é escarnecer da condição de Cristo. Ou seja, ele vai gerando nesse mau exemplo no coração das pessoas que vão dizendo assim, olha, mas fulano vive desregradamente e Deus é com ele. Ele prega, profetiza, cura os enfermos. E aí, naquele dia, Jesus disse assim, olha, estarão as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E então eu lhes direi abertamente aos que estiverem à minha esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Aí eles vão replicar. Senhor, em teu nome curamos, profetizamos. Isso, André. Um outro versículo que me chama a atenção também é quando Pedro está lá no Getsemane com Cristo e Cristo repreende e ele fala assim, Pedro, quando você se converter, converta os seus irmãos. E o que eu achei interessante foi que Pedro expulsou o demônio, curou o enfermo, andou com Cristo. E o próprio Cristo fala para ele que nem convertido ele era. Exato, porque a conversão não é um ato, é um processo, amigo. Conversão é um processo. Eu não me converti, eu estou convertendo-me. Todos os dias. Porque eu estou me aperfeiçoando. E a conversão feita pelo Evangelho é o aperfeiçoamento. É o que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, eles vão sendo aperfeiçoados. Agora, quando eu não consigo ter a visão do Espírito pela palavra, eu vou me envolvendo com coisas terrenas. E eu vou me esquecendo das profecias que mostram que já está perto. Eles vão vigiar e orar. Agora olhe 2 Pedro ainda, capítulo 3, verso 17. 2 Pedro, capítulo 3, verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descansais da vossa firmeza. Ou seja, precisamos vigiar, estamos atentos ao que a Bíblia diz, considerando ciência e história na relatividade das vacinações bíblicas. Ou seja, eu preciso pegar o que é a história, o que está acontecendo, a história que está acontecendo,
Preciso pegar o que a ciência está dizendo e relacionar com as profecias bíblicas. E aí, olhar para mim mesmo. E cuidar que se eu estou de pé, que a luz que há em mim não seja trevas. Quem pensa, quem cuida estar de pé, olhe, não caia. Esta é a questão, e Pedro deixou muito claro. Muito bem, amigos, assim sendo, voltaremos a nos ver no seu próximo. O mestre falou A Bíblia registrou. e trazemos a vocês as interpretações dos textos bíblicos. E até lá, se Deus disser, Que sim. é isso aí.